Abra sua Bíblia, por gentileza, em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, é o texto que nós vamos conversar hoje sobre o tema, o começo de uma nova era. O começo de uma nova era. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, texto conhecido, muita gente já ouviu, muita gente sabe de cor, em especial o versículo 9, e eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia, ler comigo, acompanhar, fazer a leitura. A gente em casa tem que ter muito poder de concentração e de foco para não ser distraído. Várias coisas distraem a gente em casa, pessoas, geladeira, micro-ondas. Não sei se já te aconteceu, mas eu ouvi relato de gente que na hora do culto dá uma fome que eu vou te dizer. E a gente precisa estar focado, concentrado, para receber o alimento, que vai ser o alimento para a nossa vida, o alimento que vai nos conduzir, o alimento que vai nos manter de pé, palavra de Deus para o coração de todos nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, portanto, em Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 9, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O começo de uma nova era. As pessoas que nasceram durante todo o período da saída, entre a saída do Egito e este tempo, onde o texto de Josué 1 narra, eles não conheciam outra liderança que não a liderança de Moisés. Moisés era um líder a quem Deus chamou, um líder que não é aquele líder de se esperar, era uma liderança chamada pelo Senhor, alguém a quem Deus escolheu, cujos méritos estão em Deus, que o escolheu. Você deve se lembrar do momento da escolha, da fala de Deus com ele, ou do chamado de Deus para ele. Moisés estava no deserto e ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. Ele achou aquilo no mínimo inusitado, foi se aproximar para ver o que estava acontecendo e ouviu uma voz que era a voz de Deus, que dizia para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa, o lugar é santo. E a partir desse instante, Deus passou a ministrar a vida de Moisés
desafiando para que ele fosse o líder que Deus queria que ele fosse. Agora, cá entre nós dois, ele aceitou de primeira? Ele falou, oba, estava esperando essa chance, era a oportunidade que eu queria. Ou ele relutou, ele foi contra, ele disse que não era capaz, que ele não tinha essa habilidade. Gente, ele fez tudo o que ele podia para desistir. Na verdade, é para fazer Deus desistir. Mas Deus não desistiu, porque o plano de Deus, ou os planos de Deus não podem ser frustrados. Moisés é levantado pelo Senhor. E Deus o usa. E durante toda a saída do Egito, depois toda a travessia do deserto, até este ponto, uma das coisas mais impressionantes que Deus confiou a Moisés foi a sua fala. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Moisés recebeu da parte de Deus a fala. Então, a fala que o povo recebia da parte de Deus era por meio de Moisés. E essa era, sem sombra de dúvidas, a parte mais difícil, mas a parte mais importante da liderança de Moisés. Ouvir a voz de Deus, receber a voz de Deus, estar preparado para ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir a voz de Deus, dar a orientação, o comando, e dizer, Deus disse para ir para lá, como Deus falou através de Moisés para o povo, na hora da travessia do Mar Vermelho, soldados egípcios atrás, Mar Vermelho na frente. Ele orou ao Senhor, e Deus disse para ele, dizei aos filhos de Israel que marchem. Ele olha para o povo e diz assim, marchemos, marchemos. O povo marcha em razão da fala de Moisés, mas a fala de Moisés é em razão da fala de Deus. Então, a parte mais complexa, a parte mais difícil e a parte mais importante de toda esta ação está centrada na fala de Deus a Moisés. O povo não sabia o que era ouvir outra voz que não a voz de Moisés. Então, percebe esse momento difícil, percebe o quanto o povo está agora meio que perdido, sem saber o que vai acontecer, sem identificar se a partir daquele instante alguma coisa vai ser diferente da maneira que foi até aqui. A era Moisés estava se encerrando, uma nova era iria começar, e todas as vezes que existe uma mudança de era, todas as vezes que muda, que nós temos uma transição, todas as vezes em que isso acontece, há uma instabilidade, há uma incerteza, e é o momento mais importante para a gente identificar quem é que está liderando a gente. Pergunto para você, quem liderava o povo de Israel? Era Moisés ou era Deus? Se você disser que foi Moisés, o povo está sem líder. Se você disser que foi Deus, Deus usou Moisés. Se Deus usou Moisés, Ele pode usar outras pessoas. O começo de uma nova era é marcado pela soberania de Deus. O começo de uma nova era é marcado pela soberania de Deus. Há fatos no texto que a nossa mente finita não consegue alcançar. Moisés, este líder, 40 anos de peregrinação, sofrida, exaustiva, com inúmeras manifestações do poder de Deus, e ele morre sem entrar na terra prometida. Ele tira o povo, Deus tira e usa do Egito, atravessa todo o processo até chegar à terra prometida e ele não entra. A nossa mente finita não consegue entender, mas a Bíblia nos ajuda. Mantenha Josué aberto. Volte algumas páginas, capítulo 32. Veja o que diz o capítulo 32, versículo 48.
em diante. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Leia comigo o versículo 50, bem devagarzinho. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra, defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deus, em sua soberania, decidiu assim. O começo de uma nova era é um tempo propício e marcado pela soberania de Deus. Algumas coisas acontecem que nós não compreendemos. Algumas coisas acontecem que, em nossa mente finita, nós passamos a dizer: eu não entendo. Há quem diga: eu não aceito. Deixa eu te lembrar 3 conceitos importantes a respeito de Deus, que nós chamamos de atributos de Deus. 3. Guarde com você os 3. Onipotência. Deus pode. Onisciência. Deus sabe. Onipresença. Deus está. Cada um desses 3 atributos devem ser levados em consideração sempre quando Deus age e quando Deus realiza e quando Deus faz a sua vontade vê além do que a nossa vontade vê. O poder de Deus é um poder extraordinário. Mas eu quero te lembrar de outras 2 coisas importantes. Nós falamos, e quero repetir isso, que a graça de Deus é maravilhosa. Mas não subestime a obediência a Deus. Não desobedeça a Deus confiando na sua graça, ou na graça dele, né? Não desobedeça a Deus contando com isso. Todas as vezes que a gente comete alguma coisa que desagrada a Deus, há consequências. Moisés viveu isso. É duro ler esse texto. Por outro lado, você tem um Deus que resolve conversar com seu filho e dizer para ele o que vai acontecer, e dizer para ele o que ele não vai ver, mas dizer para ele que a terra que ele vai ver é a terra do Senhor, recolhido, chamado, levado para estar na presença de Deus. Não subestime a obediência. No Jardim do Éden, quando você lê as histórias do Jardim do Éden, você vê que nós temos liberdade para a ação. E no Jardim do Éden havia aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E depois que o homem é expulso do paraíso, o que há para nós é livre agência. Nós temos a possibilidade de manifestar as nossas escolhas, não quanto à salvação, mas escolhas quanto a qualquer coisa da nossa vida. E aí nós colhemos as consequências das nossas escolhas, porque isso faz parte. Não se pode comer algo que faz mal, esperando que o outro se sinta mal. As consequências serão sempre para nós. Só que, lamentavelmente, algumas das consequências erradas que nós temos ou que nós realizamos, elas também alcançam outras pessoas. Não desconsidere o princípio da obediência, acreditando que a graça é barata. Não faça escolhas equivocadas, já planejando a graça de Deus sobre a sua vida. Josué assume a liderança
Moisés era um herói, o líder conhecido do povo, o modelo que marcou gerações. As pessoas estavam habituadas a ele, e agora estão diante de uma mudança. E essa mudança é muito importante. Muda o líder, muda o modo, mas não quem de fato dirigia o povo. Essa instabilidade natural, a períodos de transição, ela era amenizada pela compreensão de quem conduzia a história. Aliás, esse é um equívoco pesadíssimo quando deixamos de olhar para o Altíssimo e focamos tão somente no que os nossos olhos podem ver. Guarda isso com você. Todo período de transição em que nós ficamos instáveis e agitados é um tempo para a gente pensar em quem é que comanda a nossa história. Quem é que governa a nossa vida? Quem é que conduz os nossos passos? Quem é que nos dirige? Josué ouviu o que todo mundo precisa ouvir sempre. Leia comigo, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. 4. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Pega o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus dá a Josué a percepção, Deus dá a ele o norte, como se estivesse dando para ele um mapa e dizendo, olha, você vai para lá e a terra que você pisar será sua, será do povo, a terra que eu prometi dar. Deus disse para ele, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Deus não disse que seria fácil. Deus diz a terra e dá nome de povos que estavam na terra. Deus não diz que seria fácil, mas Deus disse que apesar da dificuldade, Ele estaria junto. Eu pergunto a você, faz diferença para a sua vida? Faz diferença pensar que diante de você há uma grande dificuldade, mas que o Senhor está ao seu lado? Faz diferença pensar que o Senhor não vai te desamparar diante do desafio que está à frente? De olhar para frente e pensar, meu Deus, é tudo isso que tem que ser feito? Eu não tenho condições, eu não vou aguentar, eu não tenho resistência, eu já perdi a paciência, eu estou cansado, eu estou exausto. Aí Deus diz, tudo bem, só vou te contar uma coisa, eu vou estar ao seu lado. Pergunta a você, faz diferença ouvir isso? Porque foi essa a voz que Josué ouviu. Josué percebe a instabilidade no povo, percebe a sua própria instabilidade, em pensar que a partir de agora ele teria que ouvir a voz de Deus para falar com o povo. Isso não é fácil para ninguém. Mas Deus disse para ele que estaria ao lado dele. Assim serei contigo, versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. O começo de uma nova era é marcado pela soberania de Deus. Deus não perdeu o controle da história de Israel. Deus não levou um susto e dizendo assim, Moisés. Deus não levou um susto. Deus não foi surpreendido, como Deus nunca é surpreendido. Em sua soberania, Ele permite que algumas coisas aconteçam. Mas não se esqueça, muitas das coisas negativas que acontecem na nossa vida resultam das nossas escolhas erradas. Portanto, quando pensar na graça de Deus, pense também no princípio da obediência. O começo de uma nova era é marcado pela soberania de Deus. O começo de uma nova era é um tempo de fortalecimento espiritual. O começo de uma nova era é um tempo de fortalecimento espiritual. Leia comigo versículos 6, 7, 8 e 9, por favor.
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, segunda vez, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Terceira vez, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O começo de uma nova era é um tempo de fortalecimento espiritual. Duas palavras são repetidas nos versículos que seguem aqui: força, coragem. São duas palavras que aqui estão. Numa leitura superficial pode dar a impressão de que a força e a coragem estavam em Josué, como uma característica a ser despertada nessa hora, como se a coragem e a força fossem inerentes a Josué, e Deus quisesse apenas despertar essa força e essa coragem dentro dele. Se assim fosse, a leitura poderia ser assim: Josué, você que é forte e corajoso, erga-se, lidere meu povo na conquista da terra prometida. Mas essa é uma perspectiva que distorce o texto e dá centralidade ao homem. Ela pode ser agradável aos ouvidos, mas não é o que a Bíblia diz. A força e a coragem ditas pelo Senhor não são as mesmas que normalmente falamos a quem está desanimado e precisa avançar. Também não há nenhum indício de que Josué estivesse desanimado. Não há nenhum indício de que Josué estivesse desanimado, ou que ele fosse um medroso, ou que ele fosse um fraco. Não há nenhum indício disso, em momento nenhum. Veja que ele não está sendo surpreendido por Deus. Deixa aqui aberto. Volta a Deuteronômio 31. Pouquinho atrás. Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. Versículo 1. Passou Moisés a falar essas coisas a todo o povo. E aí Moisés está falando várias coisas para o povo. Várias coisas para o povo. O versículo 7 diz assim, Deuteronômio 31, versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes, ou nem te atemorizes, como a gente lê aqui no Rio. Você compreende que Josué não está sendo surpreendido? Não é um fato novo para ele. O que Deus está trazendo para ele e para nós hoje, que pode ser aplicado à nossa vida, é que existe um caminho espiritual, e que Deus está ensinando para ele um caminho espiritual para fortalecimento e encorajamento espiritual. O que Deus está ensinando a Josué, que Deus já havia ensinado a Moisés, e que Moisés havia praticado, não perfeitamente, porque ele não é Jesus. O que Deus está ensinando para Josué é um caminho para fortalecimento e encorajamento espiritual. Era tudo que Josué precisava naquela mudança, naquele começo de uma nova era. Era tudo o que ele precisava para conseguir conduzir e liderar o povo. Era tudo o que ele precisava para manter a sua paz, para poder ouvir a voz de Deus e compartilhar a voz de Deus com o povo.
Era tudo o que ele precisava, mas é tudo que você precisa para avançar nesses dias, para vencer este tempo. É tudo o que você precisa para ser levantado, despertado pelo Senhor. É tudo o que você precisa para não ser vencido pelo seu cansaço, ou para não ser vencido pelo medo, ou quando as suas pernas começam a fraquejar, ou quando você começa a desistir, ou quando você não acredita que será possível vencer este tempo. É tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. A força e a coragem de Josué não viriam de suas conquistas, embora a conquista dê uma animada na gente. Não é verdade? Você vence uma batalha e fica animado. Você vence 2, fica mais animado. Você vence 3, fica mais animado. Daqui a pouco fica orgulhoso e cai. A força e a coragem não viria das boas notícias, dos avanços, mas de algo que Deus daria antes mesmo de todas as coisas acontecerem. É assim que Deus faz. Antes de todos os avanços, antes de todas as grandes vitórias, retumbantes vitórias que eles experimentaram, antes de todas essas coisas, o Senhor deu aquilo que ele precisava para avançar. Todas as demandas de Israel passavam pela perspectiva espiritual. Todas. Vou fazer um parênteses aqui. Posso fazer um parênteses? Só aqui entre nós dois. Não espiritualiza tudo. Mas não deixe de espiritualizar aquilo que é espiritual. Não espiritualize tudo. Mas não deixe de espiritualizar aquilo que é espiritual. Discernimento espiritual é fruto do Espírito. Através do Espírito Santo nós podemos discernir o que é ou não é espiritual. O que Deus estava ministrando a ele não era uma palavra de ânimo. Não é uma palavra motivacional. Fala, guerreiro. Levanta aí, guerreiro. Vai, Josué. Um dia vão cantar sua música. Vem com Josué lutar em Jericó. Não é isso. Não era uma palavra motivacional. Não era para dar uma animada nele. Não é para despertá-lo, para que ele tivesse força. E aí pudesse, agora eu vou. Não era isso. Era espiritual. Olha para mim. É o que a gente precisa. A gente pode ter uma palavra motivacional, ela não é má. Mas só a palavra motivacional não resolve. O que resolve é a palavra espiritual. Qual é a fonte da força e da coragem? Acompanhe comigo o versículo 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado. Primeira fonte, cuidado de fazer segundo toda a lei. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem é que estabeleceu a lei? Deus. O que Deus está falando com Josué foram as leis dadas pelo Senhor para o povo. Eram as ordenanças divinas. Deus estava ensinando para Josué que quem governaria todo esse processo seria ele. E toda a gestão, a liderança de Josué deveria se basear na palavra do Senhor e não na palavra de Josué. Deus não estava desqualificando Josué. Deus estava colocando os pingos nos is. A gestão, a condução, a orientação, a visão era divina. Tenha cuidado de fazer segundo toda a lei. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Diz a Bíblia. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Bem-sucedido. Guarde essa expressão. Sequência do texto. Continue lendo comigo, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Primeiro, ele pega e obedece. Ele não se desvia. Ele não negocia. Ele não abre mão dos princípios de Deus para a vida dele. Parênteses. Princípios de Deus são inegociáveis. Concorda comigo ou não? Se Deus diz, não matarás,
Os princípios de Deus não podem ser negociados. Não há jeitinho. Não cesses de falar deste livro da lei, instrua as pessoas. Instrua. Fale para as pessoas. Compartilhe com as pessoas. Fale para todas as pessoas. Sequência do texto. Medite nele, livro da lei, dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Meditar é mastigar. Meditar é ruminar. É receber a palavra e ficar meditando nela. É aquela palavra que vai sendo trazida à mente e ao coração ao longo de todo o dia. E na hora da prova, é essa palavra que brota, porque ela faz parte da gente. Termina o texto. Então farás prosperar o teu caminho e serás, olha a expressão de novo, bem-sucedido. 4 coisas. Vou sintetizar as 4 frases que abrem as portas para fortalecimento e coragem espiritual ou espirituais. Conheça a palavra de Deus. Conheça. Segundo, obedeça a palavra de Deus. Terceiro, ensine a palavra de Deus. Quarto, medite na palavra de Deus. O caminho para fortalecimento e encorajamento é quando nós tomamos a palavra e seguimos estas palavras. Não adianta eu te dizer assim, ser forte e corajoso, não te mandei eu, ser forte e corajoso, como se fosse uma palavra mágica. Como se fosse um negócio que você joga na pessoa, ela vai lá e faz. Fosse um encorajamento motivacional, não estamos falando de fortalecimento espiritual, não estamos falando de encorajamento espiritual, de algo que vem da parte de Deus para nós, que nos faz enxergar, ouvir a voz de Deus e seguir em frente. Conheça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A pergunta que eu faço a você era: quem era o líder de Israel? Quem era o líder? Quem é que governava? Quem dirigia? Josué? Moisés? Era Deus, sempre foi Deus. Quem dirige a sua vida? Sempre foi Deus. Eu agradeço muito a Deus, porque hoje de manhã, quando eu acordei, o sol já estava lá. E agora há pouco ele foi para o outro lado. E no lugar dele veio a lua. Eu não sei se você vai acreditar que eu vou te dizer. Eu não fiz nada para o sol chegar e ir embora, como não fiz nada para a lua chegar e mais tarde ela ir embora. Nada. Não sei se você fez alguma coisa. Eu não fiz nada. Quando eu acordei já estava lá. Vou deitar, ela está lá. De manhã já não está, está o sol. Quem é que governa isso? É o Senhor. Quem é que governa a nossa história é Deus. Quem governa o começo de uma nova era é o Senhor. Quem governa o final de uma nova era é o Senhor. Quem governa a nossa vida é o Senhor. O começo de uma nova era é marcado pela soberania de Deus. O começo de uma nova era é um tempo de fortalecimento espiritual. O começo de uma nova era é uma oportunidade para avançar. É uma oportunidade para avançar. Veja de novo comigo o versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Você já está ciente do caminho para o fortalecimento espiritual, para o encorajamento espiritual. Aí Deus diz assim: não temas, nem te espantes. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus,
teu Deus é contigo por onde quer que andares. O fortalecimento espiritual, o encorajamento espiritual, é uma obra que o Senhor realiza através de pessoas normais que reconhecem suas limitações e sabem dos desafios grandiosos que diante deles estão. A minha fraqueza não é anulada, não. Eu não vou ficar fortão de uma hora para outra, não. Eu não me torno forte por mim mesmo. Os meus medos não desaparecem. O que muda, irmãos, é que nem a minha fraqueza, nem os meus medos serão impeditivos para o meu avanço, porque eu estou sendo fortalecido e encorajado espiritualmente por Deus. A nossa fraqueza, os nossos medos não nos impedirão de avançar, porque você e eu, porque nós estamos sendo fortalecidos espiritualmente e encorajados espiritualmente por Deus. A ação espiritual alcança toda a nossa vida. O poder da palavra de Deus, ele vem e entra em todas as esferas da nossa existência. Quero ler com você um texto? Só ouça, só veja. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa ação espiritual é algo que Deus nos traz e que entra em todas as esferas da nossa vida. Eu já te disse e vou repetir uma coisa: quem divide a vida somos nós, quem segmenta a vida somos nós, Deus não. Quem coloca áreas, área espiritual, emocional, somos nós. Deus não. Deus derrama a bênção dele, e a bênção dele é derramada em todas, aí, na nossa perspectiva, todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é assim. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, essa ação espiritual está condicionada a uma caminhada com Deus. Imagine se Josué dissesse assim: olha, eu só quero a força e a coragem. A parte do obedecer, do conhecer a palavra, eu não quero. A parte do meditar na palavra, não quero. A parte do obedecer, também não quero. A parte do ensinar, também não quero. Aliás, eu quero fazer o que eu quero, o que eu quiser. O que der aqui na minha cabeça, eu farei. O Senhor falou para eu não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou me desviar por onde eu quiser, porque quem manda na minha vida sou eu. Você já pensou se Josué dissesse isso? Te assegurar uma coisa: se ele tivesse dito isso, a gente não estaria falando sobre ele aqui. Está condicionado a uma caminhada com Deus. Fortalecimento espiritual. Encorajamento espiritual. Para encerrar, 3 últimas questões. Este é um processo contínuo, porque contínuas são as tentativas de nos enfraquecer e amedrontar. Querem nos enfraquecer e amedrontar. É preciso estar perto para ouvir a voz do Senhor. É preciso estar perto para ouvir a voz do Senhor. Vamos seguir em frente, porque Deus está conosco, seja qual for o território e o cenário que estiver diante de nós. Eu quero orar com você. E quero clamar ao Senhor que, em nome de Jesus, nesse começo de uma nova era que nós estamos vivendo, nessa sacudida que o planeta entrou,
onde os nossos olhares, a nossa visão, ela ficou limitada. Onde a gente deixou de ver o que achava que conseguia ver. Fortalecimento e encorajamento. É um processo contínuo. É preciso estar perto de Deus. Lembra do que Deus falou com Josué? Conheça a palavra, obedeça a palavra, ensine a palavra, medite na palavra. Deus não está dando uma palavra motivacional a Josué. Deus não é o líder dele para dizer para ele assim: vamos lá, Josué, guerreiro, você é bom, você é fera, você é top. Vamos lá, Josué, vamos para frente. Deus não está falando assim com ele. Deus está dizendo para ele: ó, eu vou te dar força. Eu vou te dar coragem. E a força é espiritual, a coragem espiritual. Conheça a minha palavra. Obedeça, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Instrua as pessoas, fale, instrua. Medite. Você vai ver que eu vou estar com você. Aí a gente pode ler de novo. Ser forte e corajoso, porque a força e a coragem vêm de Deus. Não fique com medo. Não fique espantado. Por uma razão. Deus é contigo. Por onde quer que andares. Seja qual for o cenário. Seja qual for o território que estiver diante de nós. Os mais dramáticos, os menos dramáticos, as circunstâncias mais adversas e complexas, os problemas mais graves e alguns aparentemente insolúveis, seja qual for a circunstância, a situação, aquele que conhece a Deus pode ser pelo Senhor fortalecido espiritualmente, encorajado espiritualmente, estará preparado para avançar. O começo de uma nova era é marcado pela soberania de Deus. Deus é soberano, Ele não perdeu o controle. O começo de uma nova era é um tempo de fortalecimento espiritual. O começo de uma nova era é uma oportunidade para avançar. Nós vamos avançar. Nós vamos seguir em frente. Nós vamos vencer os obstáculos. Nós vamos continuar a batalha. Nós vamos continuar a nossa guerra. Nós vamos levantar os feridos. Vamos colocar as pessoas nos nossos ombros. Vamos ajudar aqueles que precisam. Vamos estender as nossas mãos. Mas não será pelo nosso mérito. Não será por nossa causa. Mas em razão do poder, do amor extraordinário do nosso maravilhoso Deus, que levantou gente como Moisés, gente como Josué e gente como você e eu, para vivermos neste tempo, para fazermos aqui e agora aquilo que Deus espera que seja feito por nós. É o começo de uma nova era. Feche os seus olhos, vamos orar. Presente-se diante de Deus, coloque diante do Senhor as suas fraquezas, coloque diante do Senhor a sua falta de coragem. Pode dizer para Deus, pode dizer sem medo, porque Ele já sabe, Ele só quer te ouvir. Fala com Ele aquilo que você precisa receber da parte dEle nesta noite, aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, pode gerar, pode produzir. Oh Deus querido, o começo de uma nova era é marcado pela soberania de Deus. É um tempo de fortalecimento espiritual, de encorajamento espiritual. É uma oportunidade para avançar. Senhor, nós estamos nos recuperando depois de tantos dias. Ainda estamos zonzos,
ainda estamos baqueados pelo impacto. Em nossa visão limitada, nós não conseguimos enxergar o que virá. Estamos como o povo de Israel, sem saber o que iria acontecer. Se Josué seria um bom líder, se ele continuaria a ouvir ao Senhor como Moisés, se ele saberia conduzir, liderar, guerrear. E o Senhor disse para Josué: Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. E hoje Deus nos diz: assim como eu estive com Moisés, assim como eu estive com Josué, eu estarei com você. Deus querido, eu te agradeço porque o Senhor fala isso com a gente. E cada um de nós agora sabe que essa palavra é para nós. Nós somos fortalecidos espiritualmente, encorajados espiritualmente, estamos cientes da soberania do Senhor e prontos para avançar. Não vamos ficar pelo caminho. Há uma terra a ser conquistada, há uma jornada, não será fácil. O Senhor não disse que seria fácil, mas o Senhor disse que iria. E hoje o Senhor nos diz que irá. O Senhor está conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos embalados pela tua presença. Os nossos medos e as nossas fraquezas, elas não desaparecem. Não desaparecem para que nós não fiquemos orgulhosos. Nós sabemos quem nós somos e que a nossa força e a nossa coragem vem do Senhor. Por isso, Deus querido, eu te imploro em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor derrame sobre o seu povo a convicção da soberania do Senhor. O Senhor está no controle, o Senhor está no comando. Nós devemos obediência ao Senhor. Deus querido e amado, fortalece a sua igreja, encoraja a sua igreja, e de posse dessa coragem, de posse dessa força, leva-nos avante, em frente, seja qual for o território, seja qual for o cenário, seja qual for o horizonte, nós estamos firmados em Deus. E como diz a tua palavra, em Deus faremos proezas. E nós sempre viveremos sob o teu comando. E eu quero te agradecer, porque lá em Josué 24, o Senhor permitiu que Josué pudesse dizer para todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A fidelidade de Josué até o final. Ele não foi perfeito, mas a fidelidade dele ao Senhor está aqui para nos ensinar que aquele que serve a Deus e caminha na presença de Deus poderá enfrentar os obstáculos, mas Deus nunca se afastará dele. Obrigado, porque nada poderá nos separar do seu amor. Ministra ao nosso coração, enchendo-nos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.